Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Que bom podermos estar aqui. Que bom podermos, em mais uma quarta-feira, prestarmos um culto de adoração àquele que é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Amém? Peço que os irmãos, nesse momento, fechem seus olhos. Vamos orar nesse momento. Eu sei que a nossa irmã Mara orou. Mas vamos orar nesse momento para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor envie uma palavra direcionada do seu coração para os nossos corações, porque o Senhor, Ele quer falar conosco, e nós precisamos estar sensíveis para ouvir o que Deus quer nos dizer, nos falar. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nesta hora, neste momento, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, me apresento neste momento, Senhor, te pedindo, Pai, que o Senhor use os meus lábios, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor, que o Senhor possa, Deus, falar com a igreja neste momento, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, todo roubador de palavra, toda distração, que venha ser agora, Senhor, anulada em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pastor, o nosso pastor, pela confiança, de ter nos feito o convite para estar aqui ministrando a palavra nessa noite. E quando eu pedi a Deus o direcionamento, o Senhor me fazia lembrar desse texto que está lá em Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 4, é um texto conhecido de muitos irmãos, que é o vaso do oleiro. E eu sei que o Senhor, Ele quer falar conosco. E eu perguntei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar? E eu confesso, irmãos, que eu tentei outra palavra, tentei outro direcionamento, e o Senhor continuou insistindo. É o vaso do oleiro. Amém. Jeremias 18, versículos do 1 até o 4, que vai dizer o seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmãos, como eu falei, esse texto é um texto conhecido. Nós sabemos que Jeremias ali, ele teve um direcionamento de Deus. Deus fala para Jeremias, lhe dá uma palavra, lhe dá uma direção e diz assim: dispõe-te. Algumas versões vão dizer: levanta-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro. E por que Deus pediu que Jeremias descesse à casa do oleiro? Porque o Senhor queria falar com Jeremias. E ao chegar lá na casa do oleiro, meus amados, Jeremias se depara com o oleiro trabalhando. E o oleiro estava moldando um vaso. Enquanto o oleiro estava moldando aquele vaso se quebrou na mão do oleiro. E aí o oleiro fez e pegou aquele vaso, e daquele vaso ele fez um vaso novo. E ali, depois que Jeremias observa aquela situação, o Senhor começa a falar com Jeremias: não posso eu, Jeremias, fazer da mesma forma que esse oleiro fez com a casa de Israel? Irmãos, aqui temos muitas lições que nós podemos aprender nessa noite. E a primeira coisa que nós podemos aqui entender é que nós precisamos nos levantar. A primeira palavra que Deus diz a Jeremias, como eu falei, em algumas versões é levanta-te. Na minha versão aqui o Senhor vai falar dispõe-te, ou seja, é uma questão de atitude, não é o simplesmente se levantar, mas é um posicionamento, é uma atitude de tomar uma decisão. Irmãos, nós estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. E nós precisamos tomar uma posição diante de Deus.
Nós precisamos, como povo do Senhor, nos levantar. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para que, como aquele vaso, como Jeremias ali naquele momento se levantou, que nós possamos também nos levantar nessa noite, porque o Senhor, Ele quer falar com a sua igreja na face da terra. Irmãos, nós estamos vendo pelo mundo aí fora, não preciso retratar ou entrar aqui em detalhes, mas nós estamos vendo as últimas polêmicas aí, nós estamos vendo que até as pedras estão clamando, estão falando. Se você conversa com alguém aí fora, as pessoas vão dizer: o mundo está estranho, as coisas estão diferentes, o clima está diferente. E é por isso, irmão, que nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados. Diante de Deus, qual é a posição que você está nessa noite? Levante-se, porque o Senhor, Ele quer falar contigo. Ele está chamando um povo, meus irmãos. Ele está nos chamando nesses últimos dias para, como igreja do Senhor, nos levantarmos nessa terra. A segunda coisa, irmãos, que o Senhor fala com Jeremias é que ele precisava descer até a olaria. E ao descer a olaria, ele ouviria o que Deus tem para falar. Isso nos ensina, irmãos, que para nós podermos nos levantar, que para nós podermos nos levantar como geração eleita, como povo santo, como sacerdócio real, nós precisamos descer até a olaria. Nós precisamos ir até a olaria. Nós precisamos entender que o oleiro precisa trabalhar na nossa vida. Não adianta querermos vinho novo, não adianta querermos a presença do Senhor, se os nossos vasos estiverem quebrados, se os nossos vasos estiverem rachados, se os nossos vasos estiverem impuros. Não adianta. E é por isso que é tão urgente descermos até a olaria, descermos em oração, descermos na presença de Deus. Não pense que é fácil para mim trazer essa palavra hoje, nessa noite, mas o Senhor nos ama tanto que Ele está nos chamando e Ele está falando conosco para descermos a olaria do Senhor. E ali, irmãos, se nós queremos ouvir a voz de Deus, temos que fazer como Jeremias. Ouviu, levantou-se, prontamente obedeceu e foi até a olaria. E ao chegar na olaria, irmãos, o oleiro não estava parado. O oleiro não estava fazendo nada. O oleiro estava trabalhando. E o oleiro tem trabalhado no nosso meio nesses últimos dias. O Senhor tem trabalhado na nossa vida nos últimos dias. Eu peço que projete para mim Isaías 64, versículo 4 e depois o versículo 8. O oleiro tem trabalhado, irmãos, nas nossas vidas. Aquele oleiro estava trabalhando em um vaso. Enquanto Jeremias observava, irmãos, aquele vaso ali estava sendo moldado na mão do oleiro. Isaías 64, 4 é um versículo que eu gosto muito, porque vai mostrar o seguinte: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Às vezes nós não compreendemos, às vezes nós não entendemos, às vezes nós questionamos, às vezes nós interrogamos a Deus de diversas formas. Mas o Senhor, o mesmo que é, que era e que para sempre será, desde a antiguidade, Ele trabalha em nosso favor. Em favor daqueles que nele esperam, em favor daqueles que nele confiam. E o Senhor, irmãos, Ele trabalha mesmo que em silêncio. O oleiro estava ali concentrado, trabalhando naquele vaso. Mas Ele estava trabalhando. E o Senhor, Ele está trabalhando na tua vida. O Senhor, Ele está trabalhando na minha vida. O versículo 8 também vai dizer que: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai.
nós o barro e tu o nosso oleiro. E todos nós somos obras das suas mãos. Irmãos, enquanto o oleiro estava ali criando a mim, a você, como vaso dele, ele estava pensando em como nos usaria, qual seria a nossa utilidade. Aquele oleiro ali, enquanto ele formava o barro ali, enquanto ele usava aquele barro, amassava aquele barro, ele trabalhava naquele barro. Eu imagino que ele estava se dedicando de tal forma que ele estava imaginando a utilidade daquele vaso. Ei, que tipo de vaso você tem sido nas mãos do oleiro? Que tipo de vaso, meus irmãos, nós temos sido nas mãos do oleiro? Aquele vaso que está lá e que não tem utilidade nenhuma, só está pegando poeira. Aquele vaso que está sendo cheio. Se nós observarmos aqui, a utilidade desses vasos aqui é ornamentar a igreja. Talvez você entre e nem perceba, mas se eles não estivessem aqui, não dariam essa ornamentação. Não acrescentaria em nada se esses vasos não estivessem aqui. Mas ao pegarmos os vasos, sem pegar esse vaso e simplesmente guardar, ele não tem utilidade nenhuma. Mas a partir do momento que a gente pega o vaso, coloca flores, ou usa para pegar água, enfim, qualquer coisa que seja que nós utilizamos aquele vaso, ele agora já não é mais um vaso sem valor. E o Senhor olha para mim e para você e nos chama como um vaso na mão dele, para sermos usados para a honra e para a glória do nome dele. O Senhor nos chamou como vasos, meus amados. O Senhor nos chamou como vasos para sermos usados na mão do oleiro. Quarto ponto que nós podemos observar aqui é que nós precisamos deixar que o oleiro molde a nossa vida. Para que esse vaso, irmão, estivesse assim bonito, ele precisou ser moldado, ele precisou ser amassado, ele precisou ser pintado, ele precisou ser lixado, ele precisou ser trabalhado, até chegar aqui e poder ser usado. E é por isso que muitas vezes você não tem entendido os processos que você tem passado na sua vida. Porque é o oleiro te lapidando, é o oleiro trabalhando no teu ser. É o oleiro querendo te mostrar para que ele te chamou. É o oleiro querendo moldar o seu interior. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 12, nós vamos ver que Paulo vai falar sobre como nós somos vasos na mão do oleiro. Temos, porém, esses tesouros em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. E o 12 vai dizer o seguinte: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. O que Paulo vai dizer é que nós fomos chamados como barro, como vaso, e como um vaso de barro para a obra do Senhor, para carregarmos os tesouros, e que isso não é para que nós venhamos a nos gloriar, mas para que a glória seja do Senhor. Porque deixa eu te dizer, se você não se colocar na posição de vaso, o Senhor vai chamar outro e vai colocar outro no teu lugar.
mas a obra dele não para. É isso que o Senhor quer dizer, que se o Senhor te usa na ministração, que se o Senhor te usa no louvor, se o Senhor te usa na palavra, se o Senhor te usa em qualquer área aqui da igreja, seja com aconselhamento, no que quer que o Senhor te use, não é porque você é bom, não é porque você é perfeito, não é porque você não tenha pecados, mas é porque o Senhor é grande e quer fazer uma grande obra no meio do seu povo. Você pode ser o melhor orador que existe na face da terra. Você pode ser a pessoa que tenha mais conhecimento humano. Pode ser o melhor cantor da terra. Mas se a presença do Senhor não estiver contigo, conosco, meus amados, de nada adianta. É como um vaso vazio, ou um vaso rachado, ou um vaso que está ali, mas por dentro só carrega poeira. E é por isso que nós precisamos deixar o Senhor nos moldar. E é por isso que nós precisamos deixar o Senhor trabalhar no nosso ser, no nosso interior. Irmãos, o quinto ponto que nós podemos aprender com esse texto é que o oleiro nos molda conforme a sua vontade. Não é da forma que eu quero, não é da forma que você quer, mas o oleiro, ele nos molda conforme a sua vontade e para a honra e glória do seu nome. Então não adianta nós fugirmos, não adianta nós acharmos que não somos capazes, não adianta nós acharmos que nós não temos utilidade como vaso na mão do Senhor. O Senhor, Ele nos molda, Ele nos faz para um propósito, para cumprir a sua vontade. É isso que nós vamos ver em João 3, versículo 8. Que vai nos mostrar como o oleiro, Ele nos molda. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque eu escolhi esse texto que fala sobre vento. Quando Nicodemos vai ao encontro de Jesus, Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. Nicodemos era um homem de grande conhecimento da sua época, era um professor, um mestre da lei, ou seja, ele conhecia profundamente o que as escrituras sagradas diziam. Mas Nicodemos precisava entender que ele precisava nascer de novo, ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, faz como o vento, que nós não sabemos a direção que o vento vai, nem de onde ele vem, nem para onde ele vai para onde ele quer, e ele faz conforme o que ele quer. E é por isso que o vaso precisa ser moldado pelo oleiro. Não é o vaso que molda o oleiro, não é o vaso que diz como ele deve ser usado, não é o vaso que fala como é a melhor forma que ele sabe fazer. É o Espírito Santo de Deus que nos instrui, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que nos direciona. E se nós queremos desse vinho novo, como é o tema esse ano da nossa festividade, se nós queremos ser cheios do Espírito, precisamos primeiro restaurar os nossos vasos. Precisamos tirar as rachaduras, deixar que o Senhor faça de nós um vaso novo. E isso, irmãos, vai acontecer igual no texto. Muitas vezes vamos passar por aquilo que está lá em Coríntios, que nós lemos mais cedo. Somos em tudo atribulados, perseguidos, passamos por situações difíceis. Mas tudo isso é para que o oleiro possa restaurar, nos fazer um vaso novo. Desfazer daquele vaso que antes era para desonra, e aí virarmos vasos de honra na mão do Senhor. É necessário, gente, que nós olhemos para dentro de nós, meus queridos. Não é para o outro, não. É para dentro de mim, é para dentro de você. Como está o teu vaso nessa noite?
Será que o teu vaso está rachado pelas circunstâncias da vida? Será que o teu vaso ele está quebrado em cacos? Porque até mesmo se o teu vaso estiver em cacos, o Senhor ele quer fazer de ti um vaso novo. Se o teu vaso está sujo, e você sabe muito bem, não precisa ninguém te dizer. Se o teu vaso está sujo, o Senhor nessa noite, Ele quer limpar o teu vaso. Para que você não seja mais um vaso de desonra, mas um vaso de honra na presença do Senhor. Irmãos, Paulo vai dizer que existem 2 tipos de vasos. Os vasos de honra e os vasos de desonra. Eu vou pedir que projete para mim 2 Timóteo 20 e 21. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. E o versículo 21 vai dizer: de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. É assim que o Senhor nos quer, irmãos. Limpos, preparados para ser usados, santificados para toda boa obra. Nós devemos estar prontos, irmãos, para que como vaso o Senhor Jesus nos pegue e nos mostre qual é a nossa utilidade, o que é que nós devemos fazer. Quantos vasos estão ali no seu trabalho, mas não têm utilidade nenhuma? Quantos vasos estão dentro dos seus próprios lares, mas são vasos rachados, empoeirados? Já não sente a presença do Senhor, já não sabe para que o Senhor lhe chamou, acha que Deus não tem propósito nenhum na sua vida. E Ele tem, meus irmãos, e Ele tem, e Ele está nos chamando. Romanos 9, 20 também vai nos falar, versículo 20 e 21, vai nos falar também: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá o que o formou: por que me fizestes assim? 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, irmãos, não somos nós como vasos que escolhemos como queremos ser usados. Não somos nós como vasos que escolhemos aonde o Senhor vai nos colocar e a forma como o Senhor vai nos usar. Não podemos chegar para o Senhor e dizer assim: ai, Senhor, porque o Senhor não me usa para tal forma, mas usa fulano de tal maneira. Ah, Senhor, eu não queria para aconselhamento, eu queria estar louvando, eu queria estar fazendo isso, aquilo. O Senhor te chamou conforme um propósito, e é Ele quem tem todo o domínio e todo o poder. Irmãos, aquela palavra ali que o Senhor mostra sobre o vaso é o que o Senhor vai falar com Jeremias também. Ele vai falar para Jeremias que o povo de Israel, no momento em que eu falar, não poderei eu fazer de vós, é o versículo 6 de Jeremias 18. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que eu falei que haveria de fazer. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Israel, de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou fazendo mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos
e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Ei, meus irmãos, é por isso que enquanto o barro estava ali na mão do oleiro, estava se formando um vaso, o oleiro ainda conseguia, porque a massa não tinha endurecido. Mas a casa de Israel tinha endurecido o seu coração contra o Senhor. Mas o Senhor, em sua misericórdia, falou, olha, apesar de vocês andarem nos seus maus caminhos, nos seus maus procederes, eu sou misericordioso. E aqui o Senhor mostra a sua misericórdia para com a casa de Israel. Se arrependerem dos seus maus caminhos, do seu mau proceder, da forma como você tem caminhado, eu me arrependerei do mal que eu profetizei que faria. Mas se ao contrário eu disser que vou fazer algo grande, e muita gente ao ouvir as promessas de Deus começa a se ensoberbecer no seu coração. Quantos homens e mulheres de Deus foram destruídos, tiveram suas quedas, porque deixaram a soberba subir no coração? Começou Deus usando, eram grandes homens e mulheres de Deus, mas aí começou a deixar a soberba subir no seu coração. E não se arrependeram do seu mau caminho. E aí não conseguiram mais se levantar. Mas o Senhor está dizendo, irmãos, caso haja no nosso coração impureza, rachadura, e você sabe quais são as suas, o Senhor está dizendo para nós, há tempo de se arrepender. Há tempo de mudar o nosso proceder. Há tempo de agir diferente, há tempo de se converter verdadeiramente. Há tempo de rasgar o nosso coração. É tempo, irmãos, de deixarmos o Senhor falar conosco. O povo de Israel estava com o coração tão duro que o Senhor falou assim, mas eles vão dizer, não há esperança. Eu vou andar no meu próprio caminho. Eu vou andar conforme o que eu acho. E muitas vezes você vem, ouve a palavra, mas dentro do seu coração você diz da mesma forma, que nada. Eu ando tudo certinho. Eu faço tudo direitinho. Será mesmo? Será mesmo, irmãos? Será mesmo que quando nós passamos por aquele irmão, nosso pensamento não pensa coisas que não agradam ao Senhor? Será que o que a nossa boca tem proferido, muitas vezes, tem agradado ao Senhor? O nosso andar, o que nós temos visto, o que nós temos ouvido, será que tem agradado ao Senhor? Então, nessa noite é a noite de arrependimento, é a noite de nós rasgarmos nosso coração, para que o Senhor possa tirar de nós toda a rachadura, fazer de nós vaso novo, vaso de excelência, vaso para a honra do seu nome e para a glória do seu nome. Aleluia. O 8º ponto é isso, irmãos, que nós estamos falando. Devemos deixar o Senhor tirar de nós as impurezas, as nossas rachaduras. E por fim, talvez se você chegou aqui neste lugar, desesperançado, achando que é simplesmente vim aqui simplesmente para cumprir mais um ritual, vim aqui simplesmente porque eu queria ouvir, um louvor, uma pregação. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos mostrar que ainda há esperança. Mesmo em meio a um mundo quebrado, mesmo em meio a um mundo aí, irmãos, repleto de tanta maldade, a nossa esperança está em Cristo. Essa palavra não é para você sair daqui nessa noite entristecido, não. Rasga o seu coração aqui nesse momento. Rasga a sua alma aqui nesse momento. Para que você possa sair daqui renovado, como um vaso novo, cheio da presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos estar atentos, porque os sinais estão aí. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E quando Ele voltar, que tipo de vaso Ele vai nos encontrar? Talvez você tenha olhado para você e não tenha visto nada de valor. Talvez você olhe para você
e só veja as suas limitações, incapacidades. Talvez você olhe para você e só veja as dificuldades que você tem enfrentado. Talvez você olhe para o lado, para o outro e pense assim: Senhor, mas tem tantas pessoas mais capacitadas que eu. Tem tantas pessoas que estão mais disponíveis que eu. Ei, vaso, o Senhor te trouxe aqui hoje para sarar as tuas feridas, reconstruir dentro de você, para que você possa viver aquilo que o Senhor te chamou para cumprir o propósito aqui na terra. Levante-se nessa noite, vaso do Senhor. Levante-se, põe-te de pé, porque o Senhor, Ele quer falar contigo. Ele quer te dar visões, Ele quer te dar revelações, Ele quer te dar novos cânticos. Ele quer colocar em você novas palavras. Ele quer te usar para a honra e glória do nome do Senhor. Que tipo de vaso você quer ser? Um vaso para a honra ou para a desonra? Pense nisso nessa noite. Que tipo de vaso você tem sido? E que tipo de vaso você quer ser? Ainda dá tempo de ser um vaso novo. Mas vai chegar o tempo em que não haverá mais tempo de reconstruir os nossos vasos. Haverá tempo em que não haverá mais tempo de sermos moldados. Haverá mais tempo em que nós não teremos mais como esconder as nossas impurezas e rachaduras. Porque quando o Senhor vier, quando Jesus vier, ou quando nós comparecermos diante daquele grande tribunal, quando nós comparecermos diante de Cristo, nós não vamos ter como esconder as nossas rachaduras, nós não vamos ter como esconder as nossas imperfeições, as nossas impurezas, a nossa inutilidade. Nós não vamos ter como esconder. Ou como justificar que nós não sabíamos, que nós não entendíamos. Não. Não vai ser mais o tempo de justificar. E é por isso que nós precisamos ser vasos hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. Não é para amanhã, é para hoje, é para agora. É descermos a olaria. Não é subirmos a púlpito, é descermos na presença. É isso que nós precisamos para ser cheios de vinho novo, em vasos novos. É isso que o Senhor quer de nós, meus amados. Que nós nos reconstruamos como vasos. Deixamos Ele nos reconstruir para podermos ser cheios até transbordar da sua presença. Amém? Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.